Olá a todos. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre um dos assuntos que eu mais falo nesse canal aqui, que é o como a maioria das pessoas que controlam esse mundo são hipócritas e por que a maioria das pessoas do mundo, nós que controlam, a maioria das pessoas do mundo são idiotas para acreditar nelas, certo? E a gente vai começar aqui com alguns prints interessantes de algumas matérias que eu estou tirando aqui do canal da Sidney Watson. E olha só, isso aqui é do Fórum Econômico Mundial, vocês estão vendo aí, certo? Do Fórum Econômico Mundial, que está dizendo o seguinte, ó. Ele está falando assim, quando é que você ser uma pessoa anti comer inseto, você não quer comer inseto, isso seria um fanatismo. Quando que isso acontece? Diz assim, ó, bilhões de pessoas em todo o mundo comem insetos, né, como parte da sua dieta diária. Ok. E diz assim, então nós perguntamos, é racismo não querer a transição para uma dieta baseada em insetos? É racismo? É interessante isso, né? O Fórum Econômico Mundial, dos multimilionários e bilionários, os banqueiros do mundo, estão questionando se as pessoas que não querem uma dieta com base em insetos são racistas por não comer inseto. É uma boa pergunta essa, né? É bem curioso. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte: lógico, né? A gente sabe que os fundadores do Fórum Econômico Mundial vieram principalmente da Alemanha, um lugar assim que, em geral, não tem racismo nenhum lá. Não sei se vocês ouviram falar o que aconteceu lá em 1945, um pouco antes, né? Pois bem, e tem uma coisa interessante aqui. A maioria desses caras, eles vão em restaurantes luxuosos, certo? E eu já fui em alguns, vamos dizer assim. Pois bem, e sabe uma coisa interessante que não tem em nenhum restaurante luxuoso? Inseto, certo? Nenhum dos restaurantes que os caras do Fórum Econômico Mundial vão tem inseto para comer. Engraçado isso, né? Eles não comem insetos. Os restaurantes que eles vão também não servem insetos. Mas eles questionam os outros. Que essas pessoas que não comem inseto do povão, essas pessoas provavelmente são racistas. Eles não, eles não. Ah, não. Por que eles não questionam os donos dos restaurantes de luxo que eles vão? Por que não tem inseto lá na cozinha deles? Ah, porque eles não querem nem que tenha inseto na cozinha. Quanto mais comer um inseto cheio de vermes, né? De parasitas. Interessante isso. Mas estão questionando aí, ó. Seria um tipo de racismo? Seria um racismo não querer comer insetos aí nessa transição para uma dieta baseada em insetos? É uma transição. Você percebe o que estão falando? Uma transição. Aí você pergunta assim, pô, mas uma transição? Por que eles antes não fizeram isso antes, né? Porque antes as pessoas comiam melhor, porque a comida era melhor. Por que eles não fizeram essa transição antes? Por que agora, nesse momento? Porque se vocês forem ver, tem várias transições acontecendo nesse momento. O que será que mudou? E eu vou falar para vocês, a inteligência artificial foi o que mudou, certo? E eu vou explicar o porquê isso. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de divulgar a área de membros de curso, certo? Que eu vou estar divulgando até o dia 31 de dezembro. Dia 1º de janeiro não vai estar mais disponível, certo? Só vou abrir de novo e mais caro, sei lá, abril, maio, junho. Sempre no final do ano eu faço a divulgação da área de membros. Pessoal, vai lá, se inscreve. Eu não vou conseguir fazer vídeos para lembrar todo mundo aqui nos últimos dias de dezembro, porque eu tenho muita coisa para fazer, tá tudo muito corrido. Então, assim, hoje eu tô relaxando um pouco aqui, certo? Mas as coisas estão muito corridas. Então, ó, vai lá, se inscreve, não vai se esquecer, certo? Ah, o Afonso vai fazer um vídeo dia 29, 30, 31 de dezembro para me lembrar. Talvez, se eu conseguir, talvez. Mas, eventualmente não. Vocês viram que eu falhei muitos dias nesse mês de dezembro aqui, certo? Muitos dias. Não consegui fazer. Eu devia fazer vídeo todos os dias nos 3 canais diferentes, né? Esse era o meu planejamento. Não deu certo. Mas vamos lá. Então, lembre-se, custa $14,90 por mês. Você acessa 70 cursos, até o final do mês vai ter o curso número 71. Tem mais $10.000 de curso lá e você consegue acessar qualquer um que você queira, certo? Dentro do mês que você está pagando. Depois, no mês seguinte, renova, você paga $14,90 de novo. Tem curso, mais um curso extra todos os meses e assim vai crescendo, certo? Então, e quem entra agora com $14,90, quando subir para
15,90, continua pagando 14,90. Quando subir para 16,90 ou 17,90, continua pagando 14,90. Quando subir para $40, continua pagando 14,90. Então vai lá e aproveita. Dito isso, vamos lá ao ponto aqui, que é o seguinte. Não é só a questão dos insetos. O inseto a gente sabe que vai dificultar o desenvolvimento do cérebro humano, vai dificultar muitas outras qualidades, né, como por exemplo até força física que as pessoas usam para os exércitos e tudo mais. Nos dias de hoje, com a inteligência artificial, você não precisa mais ter pessoas fortes para o exército. Basta você ter um monte de drone bem controlado. Mas tem uma outra coisa. Até pouco tempo atrás, as pessoas que controlavam esse mundo precisavam de pessoas inteligentes, certo? Precisava de engenheiros, precisava de físicos, matemáticos e outras tantas coisas. Depois acabaram precisando do quê? Do pessoal de humanas para fazer as porcarias que fizeram. Por quê? Porque a gente está indo agora numa direção onde eles não precisam mais ser humanos. Esse é o fato. Então o que acontece? Pessoas que nem eu, que vieram de uma família pobre, a gente teve a oportunidade de comer boas comidas, certo? Vou dizer assim, não é que boas de luxo, mas tinha uma carne, tinha um arroz e feijão, não tinha barata nem nada do tipo, que é o que vai ter no futuro, certo? Pois bem, então o que acontece? A gente conseguiu se desenvolver e a gente foi usado como uma massa de manobra, vamos dizer assim, para a gente aprender, no meu caso, por exemplo, geofísica, certo? Porque boa parte desses caras que controlam o mundo, eles não querem aprender, eles querem usufruir da informação, do conhecimento, mas eles não querem aprender, eles querem comer comidas gostosas e tomar vinhos gostosos e fazer viagens. Eles controlam o negócio, pô. Eles não têm tempo para ficar fazendo programa de sismologia e tudo mais. Então eles precisavam aí de pessoas que nem eu, que nem você, que nem todo mundo. Só que acontece, agora, boa parte do que a gente aprendeu e colocou nas revistas científicas e tudo mais foi para dentro da onde? Da inteligência artificial. E é questão de tempo para a inteligência artificial dominar todas as áreas. Então, se ela está dominando todas as áreas, por que os controladores desse mundo precisariam de pessoas inteligentes? Para quê? Para questionar? Para fazer vídeo questionando a hipocrisia deles? É óbvio que eles não precisam. É óbvio, certo? Então, o que acontece? Você não precisa mais desenvolver o ser humano no seu ápice para depois treinar uma futura inteligência artificial. Você não precisa fazer isso. Não, agora já tem o negócio. Então, basicamente, olha só, aqui uma outra matéria interessante da governadora do Oregon, né, que assinou uma lei, certo? Removendo coisas que não são mais importantes na escola. Você vai tentar aprender na escola, mas não é prioridade. Se você não entender nada do que está acontecendo ali, desses assuntos, você não. Beleza, você vai passar de ano e siga em diante. Siga em diante. Diz assim, removendo o quê? Não só matemática, mas removendo leitura e escrita. Qual que é o problema que seus filhos não sabem ler nem escrever? Tem muitas sociedades no mundo que não sabem nem ler e escrever. Vai vendo. Os caras querem remover o básico, certo? É aos pouquinhos. Não é uma coisa de agora, a gente vai ver isso nos próximos 10, 20, 30, 40 anos se desenvolvendo. As pessoas são hipócritas, elas mentem, principalmente políticos. Se for de esquerda, então ao quadrado. Põe um quadrado em cima, assim, ao quadrado. Não, desculpa, ao cubo. Ao cubo. Certo? E todo mundo se ferra. Né? Então tá aí no caso aí, ó, falando o seguinte, ó. Tudo isso, você não vai precisar mais aprender a ler, escrever e fazer matemática. Para o quê? Para ajudar os estudantes de cor, que seriam os latinos e os afrodescendentes. Ah, sim, claro. Nas escolas do pessoal aí que paga das escolas privadas, precisa aprender a ler, escrever e fazer matemática. Mas para quem foi em escola pública, que nem eu fui, que nem a maioria das pessoas foram aqui, não. Para esses aí não precisa mais. Não precisa. Não precisa mais. Aproveita e dá um inseto para comer, entendeu? Vai vendo. Ah, Afonso, o negócio tá ficando feio. Ah, não. Não ficou não. Tem mais coisa aqui, ó. Olha só. Tem aqui o texto aí, ó, sobre, por exemplo, aí no caso, ó, desmantelando o racismo no ensino da matemática. Adivinha quem financiou isso aí, ó, para ajudar os educadores aí a retirar o racismo da matemática? Adivinha quem financiou?
O Bill Gates, claro. Aquele cara bilionário que o pessoal de esquerda acha que é top. Se você tiver uma fábrica e se tornar bilionário, não, você não deveria. Mas se você for o Bill Gates, que financia um monte de merda no mundo, aí pode, porque ele falou com a boca dele que quase não mente, imagina, que ele vai doar todo o dinheiro dele, não para os filhos dele, não, mas vai doar para a sociedade. Na verdade, ele doou para uma ONG, certo? Que é dele, que vai ser gerenciada pelos filhos dele, provavelmente pelos netos, pelos bisnetos e companhia, assim como foram várias ONGs do passado aí, que tem de pessoas bilionárias, certo? Eles guardam dinheiro dentro da ONG, porque é muito mais difícil de ter problemas com esse dinheiro, afinal de contas é uma ONG, né? O juiz não pode ir lá pegar o dinheiro de uma ONG, porque esse dinheiro agora é da sociedade, certo? Então, beleza, o dinheiro dele tá lá, então os caras de esquerda são tão inteligentes que eles acreditam que o Bill Gates vai doar esse dinheiro todo. Vai. Por que não doou? Era fácil pro Bill Gates fazer isso. Ele não precisava doar, assim, aos pouquinhos que ele tá fazendo. Ele falava o seguinte pro governo, que ele quer emitir um boleto, ele vai lá, paga um boleto pro governo, o governo pega e distribui isso para as excelentes escolas que tem no governo, alivia um pouco aí o governo, quem sabe, se ele doasse essa grana toda, o governo não tinha que pagar bilhões e bilhões e bilhões, ou trilhões de dólares, de juros sobre a própria dívida. Porque pensa só, se o Bill Gates doasse, por exemplo, para o governo Brasil a fortuna dele, e ajudasse a pagar aí a dívida do governo Brasil, o governo Brasil ia economizar 1 trilhão de dólares, ou de reais, sei lá, por ano, e esse 1 trilhão de reais, ele conseguiria o quê? Investir na população. O governo não consegue investir por quê? Porque o governo se endividou, porque tem um monte de desmiolado fazendo dívida no governo, certo? Aí os desmiolados fizeram dívida, agora a gente tem que ficar pagando juros para os banqueiros. E uma dessas pessoas que recebe juros, adivinha quem que é? Adivinha? O Bill, a ONG do tio Bill. A ONG do tio Bill recebe dinheiro de onde? Do governo, que está tirando dinheiro da onde? Das criancinhas, das escolas, para pagar os bilionários, incluindo as ONGs bilionárias. Beleza. Por que ele não pega esse dinheiro que inclusive tá sugando e vende as coisas que eles têm lá nessa ONG, empresta, dá de presente pro governo, dá de presente, ou empresta sem juros, né? Empresta sem juros, o governo paga daqui a 1 milhão de anos. Aí ele vai lá, dá esse dinheiro para um governo, e agora o governo não tem que pagar mais um monte de banqueiros, um monte de pessoas que vivem só disso, incluindo o tio Bill. Aí o que aconteceria? O governo poderia investir mais nas pessoas. Mas não, o pessoal de esquerda não quer que o governo faça isso também. Não, o pessoal de esquerda gosta de sustentar banqueiro. Por quê? Porque eles falam que eles não gostam, mas cada vez que entra um governo de esquerda, os banqueiros ficam mais ricos. Interessante isso, né? E outro ponto aqui, sabe por que eles não gostam? Porque eles não gostariam que o tio Bill fosse lá, colocasse o dinheiro para pagar as dívidas públicas ou reduzisse a quantidade de dívida pública para depois pagar menos juros para os banqueiros. Sabe por que eles não gostam? Porque eles gostam de receber esse dinheirinho dentro das ONGs que eles trabalham. Você não sabia disso? Tem um monte de esquerdista dentro das ONGs, ganhando dinheirinho. Então, como eles são os mercenários, os capitalistas selvagens que se dizem comunistas, eles vão lá e eles querem o quê? Dinheirinho da população. Só que a diferença entre o capitalista e o comunista é que o capitalista é o cara que monta uma fábrica e ganha dinheiro por conta do investimento que ele fez, do trabalho que ele fez. E o comunista é o capitalista selvagem, só que no caso vagabundo que não quer trabalhar. É só essa diferença. Tipo o Karl Marx, ele trabalhava? Conta pra gente, o Karl Marx trabalhava? Ou ele recebia dinheiro da herança da mulher dele? Ele foi lá e gastou tudo? Conta pra gente. O Che Guevara trabalhava? Ele era advogado, se formou em advocacia. Como é que é? Ele trabalhava? Não trabalhava, né? E o Fidelzinho? Fidelzinho Castro, aquele cara que tá lá no inferno, lá com o capeta. Ele trabalhava? Não trabalhava. Inclusive tem pessoas aí que falaram que começou trabalhando muito animado e etc, tal, cometeram aí alguns acidentes de trabalho eventualmente, né? E nunca mais trabalhou. Não estou falando de ninguém específico. Estou usando minha imaginação, ok? Mas, em geral, o comunista tem essa característica. Eles funcionam como capitalista selvagem, porque quer o dinheiro de todo mundo, só que não querem investir nem trabalhar. É verdade, tem isso aí. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui. Olha só, mais uma aqui, ó. Educação, professor, Math Education Proof.
Prof. 6. Ó, o professor de matemática, ou aí, educador de matemática, está dizendo o seguinte, ó. 2 mais 2 igual a 4 mostra que a objetividade matemática, o que é? Está relacionado com o quê? Com o que está escrito aqui? Supremacia branca e patriarcado. Como é que é? Só no patriarcado 2 mais 2 igual a 4. Para o resto do povo, 2 mais 2 é igual a quanto? Quanto eles quiserem. Funciona para construir prédio isso? 2 mais 2 diferente de 4? Funciona para construir prédio? Funciona para construir um motor grande? Funciona para alguma coisa? Hã? Ah, lembrei! Para corrupto. Para corrupto, claro. Você conhece a piada do corrupto no Japão, nos Estados Unidos e no Brasil? Funciona assim. O japonês chega lá, três políticos, né? Um americano, um brasileiro e um japonês. Estão indo lá no Japão. O político japonês fala assim: tá vendo aquela ponte que liga aquela ilha até aquela outra ilha ali? Os dois políticos, né, o americano e o brasileiro, falam assim: estão vendo. O cara fala assim: tá vendo aqui, ó? Bate a mão no bolso assim e diz assim: ó, 1% de tudo aquilo ali, ó, meu bolso. O cara disse. Beleza. Aí eles vão para os Estados Unidos. Aí o político americano diz assim: tá vendo? Tal, aquela ponte e tal. Aí o político diz assim: pois é, 1,5%, ó, meu bolso. Aí eles vão pro Brasil. O brasileiro fala assim: tá vendo aquela ponte gigantesca que liga o continente até uma ilha ali lá longe? Os dois falam assim: que ponte? O político brasileiro diz assim: 100%, ó, no bolso. Isso aí, pô, é matemática, certo? Você vai lá, quanto que é? Olha só, os caras fazem uma obra. A obra é para custar 4. Aí o político diz assim, ó, te dou 2 de entrada, te dou 2 daqui um mês, mais 2 daqui 2 meses, mais 2, mais 2, mais 2. 50 parcelas de 2, dá 4. Aí você fala assim, não, tá errado a conta. Você é um racista. Ah, bom, agora os políticos podem se defender. Os caras que melhor sabem fazer 2 mais 2 não ser 4 é político corrupto. Que, aliás, sempre tá vinculado com a esquerda, né? Lógico, tem político corrupto em tudo quanto é lugar, inclusive na direita. Mas aqueles que fazem uma ponte não aparecer. Eu lembro, a época do pessoal falava do Maluf, né? Falava assim, que era o roubo mais faz, né? Essa época já sumiu. Ainda fazia, né? Ai. Hoje não, tem que pegar mais e mais e mais dinheiro. O Brasil bate recorde após recorde de arrecadação. O Haddad está fazendo um bom trabalho de arrecadação. O problema é, sempre está no negativo, cada vez mais no negativo. Os caras puxam mais, cada vez mais negativo. Eu não sei como esses caras não têm um pensamento voltado ao hospedeiro. Por quê? Porque eu penso que é muita burrice pro parasita matar o hospedeiro. Ele devia tentar fazer assim, vai lá, suga um pouquinho, etc, tal, mas não mata o hospedeiro, entendeu? Todo mundo vai sofrer quando matar o hospedeiro. Que são as empresas, basicamente, são as empresas, né? Mas não, os caras vão tentar puxar tudo do hospedeiro e vão ver se o parasita depois vai sobreviver sem hospedeiro. Tem vários bons exemplos disso, né? Mas tudo bem, paciência. Bom, pessoal, aqui só um pequeno comentário sobre a hipocrisia desse mundo. A gente pode ir mais fundo, mas eu acho que eu vou separar para outro vídeo, porque daí eu posso comentar mais coisas. Mas deixa eu ir mais fundo, Vamos falar sobre uma coisa que aconteceu recentemente que eu gostaria de comentar, que foi muito triste. Mas a gente vai... eu não separei nada aqui, mas eu lembrei agora, eu quero comentar isso agora. Mas antes disso, deixa eu finalizar aqui, ó. Lembrando da área de membros de curso, pessoal. De novo, lembre-se, dia 31 de dezembro, meia-noite, vai estar fechando a área de membros. É a última oportunidade, então vai lá, se inscreve, custa $14,90, tá pechincha, ok? Então vai lá, aproveita, tá bom? Ó, link abaixo, tem uma penca de cursos, são 70 cursos de tudo quanto é coisa. A maioria dos cursos foi eu mesmo que fiz, tem alguns que não, que eu, na verdade... Foi um cuteleiro profissional que fez esse curso aqui de bainha para facas, a arte do trabalho em couro. Também foi um cuteleiro profissional que fez o curso de
faca avançada, cutelaria avançada, faca de arte, parte 1 e parte 2, cutelaria básica, aprendendo a fazer facas. Mas tem muitos cursos aqui, a maioria foi eu que fiz, certo? Mas esse aqui é legal, hein? Entendendo a África, cultura e negócios. Esse é um curso bem legal. Pois bem, então assim, se você quer investir na África, quer ir para a África, fazer negócio na África, né? Então pensa um pouquinho aí em fazer esse curso que vale a pena, um bom investimento. Mas é isso. Um ponto que eu gostaria de falar sobre hipocrisia. Vamos lá. Pessoal, recentemente aconteceu uma coisa muito triste. Uma moça, teve um rapaz que ele atropelou uma moça. E atropelou com maldade mesmo para matar a mulher. E passou por baixo do carro, arrastou a moça 1 quilômetro. Uma coisa horrível, a moça perdeu as pernas e no final das contas a moça morreu, certo? Pois bem. Aí veio o movimento feminista falar assim, tá vendo? A gente precisa conscientizar os homens e não sei o que, etc tal. Posso falar uma coisa? Não tem nada mais hipócrita do que isso. Sabe por quê? Porque teve uma vez, eu não gosto do Bolsonaro, todo mundo sabe disso, mas teve uma vez que teve um caso em São Paulo, que foi do Champinha, que o cara foi lá, fez todos os tipos de abuso contra uma moça, pegou uma faca enferrujada e cortou o pescoço da mulher no final, certo? Matou de jeito cruel, certo? E o menino tinha 16, 17 anos. E o Bolsonaro estava debatendo com a ideia de fazer com que a idade de 18 anos caísse para 16, para que esse cara especificamente pudesse ir para dentro de uma jaula e não ser solto mais, certo? E aí chegou uma política de esquerda e começou a xingar o Bolsonaro e companhia, porque ela achava que não, que o menino é só um menino inocente. Pessoal, não existe isso de menino inocente pegar uma faca enferrujada e cortar o pescoço de outra pessoa na crueldade depois de abusar da pessoa, ok? Ponto. Então o pessoal de esquerda é assim, eles apoiam tudo quanto é bandido, certo? E aí quando acontece uma merda, porque as pessoas não têm mais medo de fazer merda, aí eles falam assim, a culpa é dos homens. Veja bem, se os políticos de esquerda, eles tivessem interesse em acabar com o feminicídio, só tinha que fazer uma lei. Uma única lei. Uma única lei. É o seguinte, olha, se acontecer um feminicídio contra uma mulher, certo? E o pai ou a mãe ou os irmãos resolverem se vingar, vai dar prisão de 2 dias. 2 dias. Pronto. Aí o que aconteceria? Qualquer pai, qualquer mãe ia pegar a pessoa, ia torturar a pessoa que fez o feminicídio contra a filha, e ia ser uma coisa terrível até a pessoa morrer. E aí, sabe o que ia acontecer? Ninguém mais ia fazer. Sabe por que as pessoas fazem essas merda? Porque sabe que vai ficar impune. Vai ficar impune, essa é a verdade. Quem que aprovou aí que quando o bandido ele é preso, tem que passar por audiência de custódia e não sei o que? Foi o pessoal de direita ou de esquerda? Quem que fica falando do direito dos mano? Não é humano, é dos manos. Só os manos têm direito. Quando é o policial que morre num trabalho, aí eles ficam alegres. Quando é o bandido que morre, aí eles ficam tristes chorando que o policial fez não sei o quê. Quem que tá fazendo o ambiente ser mais violento? Esquerda ou direita? Hã? Quer dizer, aí vem o pessoal de esquerda, super feminista, fala assim, não, os homens estão fazendo isso. Os homens eram que controlavam os homens maus, entendeu? O pessoal vai lá, faz com que a maioria dos homens vira umas frutinhas, certo? E aí? Quer dizer, até pouco tempo atrás, tipo assim, tinha questão aí, o julgar por matar por questão de honra. O cara foi lá, abusou da mulher dele, etc tal. O cara vai lá, ia lá fazer o quê? Matava o cara. E aí, como é que fica? Como é que ficava? Todo mundo tinha medo de abusar da mulher dos outros. E agora, como é que é? Agora não tem mais isso. Se o cara for defender a honra dele, tipo assim, e aí? Então, quer acabar com o feminicídio? Muito simples. Vai lá e dá uma pena desse tamanho aqui, ó, pra quem se vingar de feminicídio. O cara foi lá, fez mal pra filha do cara, ou pra filha da mulher. A mulher chegou lá, resolveu, ó, pá, deu um tiro no joelho, pá, chutou a cara do cara, pá, pegou uma pedra, quebrou os dentes dele, pá, deu um tiro na cabeça. Ah, beleza, 2 dias de prisão pra você não fazer isso de novo. Pra você pensar um pouco. 2 dias contra o feminicídio. Ah, resolveria o problema. O cara foi lá, fez o feminicídio, matou uma mulher, tipo assim, o pai da moça juntou mais 10 caras, todo mundo com pedra na mão, apedrejou o cara, quebrou os dentes dele, etc, tal, furou os olhos, o cara ficou num estado terrível e morreu. 2 dias de prisão. Não ia ter mais um feminicídio. Ah, mas isso é muito brutal. Ah, é brutal. E arrastar a mulher durante 1,5 km, depois arrancar as pernas da mulher, deixar a mulher daquele jeito. É brutal ou não é? É brutal ou não é? O ponto é,
as coisas saem fora do controle porque o pessoal de esquerda é pró-bandido. Todo mundo sabe disso. Bandido tem que estar na cadeia, ponto. Agora, o cara que faz uma coisa tão brutal, não sei se vocês viram isso. Meu, o cara arrastou a moça, meu, a mulher perdeu as 2 pernas, ficou tudo terrível e infelizmente ainda por cima morreu. Tipo assim, uma coisa horrível, furou os olhos da mulher, tudo. E aí? A gente olha isso e fala assim, ah, põe na prisão. Daqui a alguns anos ele sai da prisão e vira filme na Netflix. É isso? É assim que funciona, pessoal? Hã? Você acha que é assim que vai corrigir? É pegando o menino, falar pra ele ser menininha, usar saia, etc tal? Ou é pros homens, tipo assim, quer que os homens resolvam o problema do feminicídio? A gente resolve. A gente resolve. Só colocar uma lei bem legal, favorecendo vingança, nesse caso aí, tipo assim. Pessoal, desculpa, ó, deixa bem claro aqui. Eu sou totalmente a favor de julgamentos justos, ok? Julgamento justo é o seguinte, ó. Você tem que identificar quem que é o cara que fez. Você não pode fazer com qualquer pessoa. Você tem que, né? O cara tem que se defender, você tem que dar voz pro cara. Chegou à conclusão, o cara foi lá, passou por cima de uma mulher, arrancou as 2 pernas dela, etc tal. Foi esse cara, tá? Todo mundo definiu que esse cara? Beleza. Pronto. Então o juiz já julgou. Certo? Agora a sociedade vê o que o cara faz. Mas, se a sociedade for fazer alguma coisa, vai acontecer? O mesmo esquerdista que tá lá chorando pitanga, sabe o que vai acontecer? Vai depois falar assim, a sociedade pegou o cara e se vingou do cara, etc tal. Desculpa, pessoal, eu sou um cara, eu não tô falando que as pessoas devam fazer isso. Eu tô dizendo que deveria haver leis possibilitando isso. Não estou falando que as pessoas devam fazer. Eu não tô falando que ninguém tem que se vingar. Desculpa, se você entendeu errado, é isso. Não estou falando que as pessoas devam fazer. Porque as leis não favorecem. Mas estou dizendo que deveria haver leis que permitissem as pessoas resolverem o problema. Por quê? Só tem uma coisa que esses monstros aí têm medo. Só tem uma coisa. São homens com vontade de fazer justiça. É só isso. Não é mulher ensinando, vou ensinar o menino a colocar saia porque daí ele vai ser bem educado, etc tal, e ele não vai fazer isso. Monstro sempre vai existir. Ponto. Sempre existiu, sempre vai existir. Educação não vai resolver isso, infelizmente. Ok? Agora, uma coisa é certa. Você consegue imaginar 100 anos atrás alguém fazer uma baixaria dessa? O cara teria muito medo de fazer isso. Muito medo. Porque, tipo assim, sem o sistema de justiça que tem hoje que protege bandido, meu, o cara imploraria para não sair da cadeia. Imploraria. Pessoal, todo mundo fica indignado. Todos os homens, todas as mulheres ficam indignados. Mas só os caras de esquerda têm a pachorra de ficar fazendo matéria sobre isso e não dá uma solução. A solução é educação, é colocar os menininhos de saia na escola. Não, não é. Não é diminuir a testosterona de ninguém. É simplesmente permitir que o povo faça justiça, entendeu? Não estou falando fazer justiça com as próprias mãos. Estou dizendo assim, ó, faça uma lei que permita o povo eventualmente, tipo assim, equilibrar o jogo. Só isso. Não estou dizendo que deva se fazer, de jeito nenhum, certo? Porque a lei não permite. É como eu digo aqui, por exemplo, poligamia. A lei não permite, não faça. Se você estiver num país que permite, aí eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Eu não vejo mal nenhum. Mas, se o país não permite, não faça. Ok? Tem que ser bem claro. Pois bem, então cada país tem suas leis e é isso. Mas que foi uma coisa horrorosa, foi. E a esquerda vai lá e vai montar a cavalo agora e vai ficar falando que todos os homens são assim, que as mulheres têm medo de que o homem mate ela, etc. Tal. Sendo que quantas mulheres já não matou homem? Não conta essas. O homem não tem valor. Eu sei. A sociedade manda o homem pra guerra para cada vez ter menos homem, porque, tipo assim, ninguém vê valor em homem. Eu sei disso, todo mundo sabe. Infelizmente é assim que funciona o jogo, entendeu? Mas é por isso que a gente tem que incentivar os jovens a terem valor, a se desenvolverem, a se educarem, a aprenderem e companhia, certo? E voltando ao ponto aqui, ó, uma boa forma de se desenvolver, pessoal. Área de membros de curso. Tem curso para jovem, quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó, curso para jovens, deixa eu ver. Alguns cursos que são bons para jovens. Este aqui é bom, aprenda a vencer a timidez, a natureza não é tímida e você também não precisa ser, certo? Esse é bom para jovens. Deixa eu ver um outro aqui, ó, bom para jovens. Bom ânimo, um guia de valores para jovens, certo? Deixa eu ver um outro bom para jovens. Esse aqui é legal, hein, ó. Eu colocaria para um jovem fazer isso aqui, ó. Chucrute Bitkivas. Meu, o menino vai lá, não sabe fazer nada na cozinha, meu, aprender a fazer um chucrutes, meu, é muito, muito legal. Construindo uma autoestima saudável, pode ser.
Criando filhos fortes, um ponto de vista bíblico, sim, não é para jovem, mas é para os pais, né? Deixa eu ver. Destruição cultural? Pode ser. 1, 2, 3, pode ser. Esse aqui é legal para jovens, ó. Empreendedorismo para jovens, certo? Vamos clicar aqui, vamos ver o que tem lá dentro? Vamos lá. Você clica aqui, ó, e vai ver lá. Diz assim, se o músico deve começar a treinar desde cedo, imagine um empreendedor ou uma empreendedora que é algo mais importante e complexo do que simplesmente a música. Que é legal também, tá? Introdução, a educação moderna, a vida, os riscos e os resultados, depois o papel do dinheiro na vida, a importância de empreender, aí depois conceitos básicos de empreendedorismo, ó. Empreendedor, o empresário e a empresa, o produto, o serviço e a venda, o preço, o lucro e o custo, visão, metas e planejamento, o negócio formal e informal. As pessoas têm medo de negócio informal, não é um bicho de 7 cabeças. O erro como ferramenta na aprendizagem. Depois tem aqui a arte das vendas, né? Se não vender, não vende. Se você efetivamente não quiser vender, você acha que... Muitas pessoas no Brasil acham assim, vendedor é uma profissão de segunda linha. Vendedor é uma profissão de primeira linha, primeiro item, certo? O que eu estou fazendo agora com vocês aqui mostrando esse curso? Basicamente estou fazendo uma venda, certo? Estou mostrando que existe um produto legal dentro da área de membros, como todos os outros produtos, e que vale a pena investir $14,90, certo? E ter acesso a qualquer um desses cursos. Eu estou fazendo isso, estou fazendo uma demonstração. Isso é venda, né? Não tem nada de mal nisso. Se você tem um bolo de cenoura delicioso para vender, que mal tem de você sair com um bolo quente para vender, com aquele cheiro, ou deixar ele bem bonito, e falar assim, esse bolo aqui foi feito com cenoura orgânica ou outras tantas coisas. Então, vá lá, né? E entenda isso, ó. Aproveitando a graça da juventude. A juventude é muito mais fácil começar qualquer coisa na juventude, inclusive aprender a vender. Apresentação e divulgação, que seria o marketing. Depois, praticando empreendedorismo, né? Investimento inicial e brainstorming, inclusive tem um curso de brainstorming também na área de membros. Apoio familiar, livros e organização. Conhecimento e ação, os 2 remos. Não tem como você ter um barco só com um remo, só conhecimento. Ou só ação, sem conhecimento. Você tem que ter 2 remos para o barco ir para frente. Produtos e ideias para começar. Internet como alternativa, é uma alternativa, tem que tomar um pouco de cuidado, mas é uma alternativa. E finalização, ó, dicas finais e pontapé inicial e consideração final. Então, ó, é um curso legal pra caramba, tem outros tantos cursos na área de membros. Vai lá, aproveita, custa $14,90, é uma pechincha. Tá aqui, ó, certo? Afonso, mas no passado foi mais barato. Foi mais barato porque não tinha 70 cursos, agora tem 70 cursos. Meu, você conseguir fazer com que esses cursos funcionem, o cara clica lá, assiste a aula e tudo mais, parece simples quando você não tem 2.000 vídeos, certo? Quase 2.000 vídeos aí, grandes, porque cada aula é grande, em termos de megabytes, né? Então ocupa muita coisa, ocupa muita memória, então custa caro. Custa caro manter, tá? Quando eu vendo, pessoal, eu não ganho uma porcentagem sobre a venda. Se eu não vender, eu não ganho nada, mas se eu, quer dizer, eu não pago nada. Eu pago, todas essas plataformas são pagas. O Pod é pago, o ThinkFic é pago, o Patreon não, o Patreon não é pago. O Patreon eu só ganho alguma coisa se alguém paga efetivamente, mas o Teachable é pago, é tudo pago, pessoal. Aí depois tem que colocar os vídeos em determinadas plataformas que são pagas também, porque não dá para colocar no YouTube, e assim vai, tem muita coisa aí, certo? Quer dizer, sim, eu tenho um gasto fixo desse tamanho, mais ou menos assim, que é bem maior do que $14,90, é bem maior do que $140,90, é bem maior do que $1.490, certo? Então, tipo assim, vai lá uma pechincha, é um bom investimento, tá bom? Vamos finalizar por aqui, lembrando até o dia 31 de dezembro, não perca essa oportunidade, certo? Mas por hoje é isso, muito obrigado a todos aí pela atenção, até mais.